Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Reis, capítulo 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Aqui na tela está que é do versículo 20 até o versículo 49, mas nem tem o 49 no capítulo, viu, irmãos? É do versículo 20 ao versículo 40, tá bom? Então, 1 Reis, capítulo 18, do versículo 20 até o versículo 40. Uma passagem bíblica muito conhecida do Antigo Testamento, uma passagem muito lida por todos nós. Provavelmente você já deve ter tido contato com esse texto, mas eu queria que você estivesse com o coração atento já na leitura, para Deus já ir conduzindo o nosso coração. Nos diz assim a palavra do Senhor: Então Acabe enviou mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Depois Elias se aproximou de todo o povo e disse, e essa pergunta, meus irmãos, é importantíssima para a mensagem que eu quero compartilhar com vocês nessa noite: até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Se a sua versão for a revista e atualizada, vai estar escrito assim: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não disse uma só palavra. Então Elias disse ao povo: Eu sou o único que restou dos profetas do Senhor. E os profetas de Baal são 450 homens. Tragam agora 2 novilhos. Eles que escolheram para si um dos novilhos, e cortando-o em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não ponham fogo. Eu prepararei o outro novilho e o porei sobre a lenha, mas não porei fogo. Então eles invocarão o nome de seu Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder com fogo, esse que é Deus. E todo o povo respondeu: é uma boa proposta. Elias disse aos profetas de Baal: escolham um dos novilhos e preparem-no primeiro, porque vocês são muitos. Depois invoquem o nome do Deus de vocês, mas não ponham fogo na lenha. Pegaram o novilho que lhes foi trazido, prepararam-no, invocaram o nome de Baal, desde da manhã até o meio-dia, dizendo: ó Baal, responde-nos. Porém não se ouviu nenhuma voz, e nem houve quem respondesse. E ficaram pulando ao redor do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias começou a zombar deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, atendendo a necessidades ou viajando. Talvez esteja dormindo e necessite que o acordem. E eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e com lanças, segundo o seu costume, até ficarem cobertos de sangue. Passado o meio-dia, eles profetizaram até a hora do sacrifício da tarde. Porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: aproximem-se de mim. E todo o povo se aproximou dele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Pegou 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo: o seu nome será Israel. Com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor. Ao redor dele fez uma vala capaz de conter 2 medidas de sementes. E então armou a lenha, cortou o novilho em pedaços e os pôs sobre a lenha. Então disse:
encham 4 cântaros com água e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: façam isto outra vez. E eles o fizeram. Disse mais: façam isso pela 3ª vez. E eles o fizeram pela 3ª vez. E a água escorria do altar e enchia também a vala aberta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou do altar e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje se fique sabendo que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste o coração deles voltar para ti. Então caiu fogo do céu, e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras e a terra, e ainda lambeu a água que estava na vala. Quando o povo se viu isto, todos se prostraram com o rosto em terra, e disseram: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Então Elias disse: prendam os profetas de Baal, que nenhum deles escape. Eles os prenderam, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Eu gostaria de orar com você mais uma vez nessa noite. Coloque a mão sobre o seu coração. Senhor, a tua palavra foi lida, e ela é suficientemente poderosa para falar ao nosso coração, para nos alimentar nessa noite, para mudar tudo aquilo que precisa ser mudado em nós, na nossa consciência, na nossa prática de vida. Fala conosco, que a tua voz venha, Senhor, trovejar no nosso coração, que a tua voz, Senhor, venha ser acolhida por nós, e desde a leitura do texto, que é suficiente, o Senhor já possa começar a mudar a sorte da nossa vida, a direção da nossa vida, e nos invadir com a intensidade da tua maravilhosa e doce presença. Nós oramos assim, crendo, esperando, confiando no nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o Senhor. O tema que eu quero conversar com a igreja, pregar para a igreja hoje, é o tema mentalidade dividida, servindo a Deus com parcialidade. Pode passar, por favor, Duda? Mentalidade dividida, servindo a Deus com parcialidade. Algo que nós precisamos nos lembrar e ter muito claro no nosso coração. O nosso Deus, Ele não tolera devoção parcial. Quando nós olhamos para a Bíblia, desde o Antigo ao Novo Testamento, nós vamos perceber como Deus, principalmente no Antigo Testamento, como Deus faz questão, como Deus corrige a Israel, quando o povo dele tenta, ao mesmo tempo, ter devoção e adoração a Ele, e ao mesmo tempo adorar e ter devoção a um outro Deus com D minúsculo. Deus não tolera, irmãos. A Bíblia é muito clara, esse é um tema claro nas Escrituras, o fato de Deus não aceitar uma devoção, uma adoração que seja parcial. Deus sabe perfeitamente sobre a natureza e os propósitos sórdidos de cada ídolo. Deus sabe. Deus sabe que a natureza e os propósitos dos ídolos são para a destruição de quem os adora. Por isso Deus requer de nós, como sempre pediu do seu povo, Deus requer de nós uma fidelidade única e exclusiva. Isso não se trata de tirania. Isso não quer dizer que Deus é tirano. Isso se trata de um direito que Ele tem sobre nós e do amor intenso com o qual o Senhor nos ama. O fato do Senhor desejar todo o nosso coração,
toda a nossa vida, toda a nossa devoção, não significa tirania, meu irmão. Significa direito e amor incondicional. Amém? Nós vivemos, veja isso, nós vivemos numa era altamente tecnológica. Um mundo de facilidades, as tecnologias, internet, smartphone, notebook, rede social, plataforma de vídeos, plataformas de pesquisa rápida, as tecnologias, as facilidades são muito boas. São boas ferramentas quando nós usamos em boa medida e com o propósito certo. Mas preste atenção em algo. Quando nós pensamos no mundo tecnológico e conectado que a gente vive, nós vamos observar que a tentativa da tecnologia é de dizer para nós que nós podemos fazer várias coisas ao mesmo tempo. Veja, existem pessoas que ao mesmo tempo que está assistindo uma programação na televisão, está no WhatsApp, está vendo outro vídeo, está pesquisando alguma coisa, e tem gente que até na hora do culto, que pecado, enquanto o pastor está pregando, está ali no celular. A tecnologia tenta dizer para nós que nós conseguimos fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã, que nós somos treinados pela cultura moderna e tecnológica que nós vivemos, nós somos treinados para parcialidade. Nós somos treinados para nunca estarmos vivendo momentos por inteiro. Nós sempre estamos ali, mas em outro lugar no celular. Nós estamos sendo treinados para sermos pessoas parciais. Obviamente que quando eu estou falando dessa característica moderna, eu não estou falando que a idolatria tem somente a ver com isso. A idolatria é um problema sério e antigo, como nós lemos aqui no texto. Porém, a nossa cultura tecnológica, onde a gente pode fazer tudo rápido, fácil ao mesmo tempo, nos incentiva à parcialidade, nos incentiva a não estarmos nunca por inteiro em lugar nenhum, e com isso é um fator agravante para a questão da idolatria. A cultura incentiva a gente ser parcial, e se a gente trazer isso para a questão do Deus que a gente serve, da adoração, nós vamos ficar muito comprometidos, porque Deus não tolera parcialidade. Deus não quer parte da nossa atenção. Deus quer toda a nossa atenção. Deus não quer um fragmento do nosso coração. Deus não quer que ao mesmo tempo a gente concentre a atenção nele e em outro ídolo. Deus nos quer por inteiro. Por isso eu quero compartilhar a partir desse episódio tão marcante, desse texto que nós lemos, da vida do profeta Elias, sobre os perigos e as ameaças que existem quando a nossa mente está dividida. Quando nós estamos servindo sim a Deus, mas com parcialidade, ao mesmo tempo tolerando outros deuses, governando e dominando o nosso coração. A partir desse texto, eu quero que nós saiamos daqui conscientes de que existem inúmeras ameaças e perigos quando a nossa mente está dividida. Quando nós tentamos ter devoção, ao mesmo tempo ao Senhor, Criador, sustentador de todas as coisas, e a qualquer outra forma de divindade, explícita ou velada. Porque veja, né, nessa época, era muito mais fácil de identificar os ídolos, porque eles eram feitos de imagem e escultura. Mas hoje os ídolos são mais sutis e mais discretos, e se apresentam através de coisas que são legítimas. E é muito mais difícil identificar no tempo que nós estamos vivendo, quando nós estamos servindo a Deus com a mente dividida. Mas nós precisamos entender
Mas eu quero te dizer, meu irmão e minha irmã, que nessa noite, a partir desse texto, desse episódio do profeta Elias, eu não quero apenas apresentar para o nosso coração os perigos, as ameaças de viver uma mentalidade dividida, de viver servindo a Deus com parcialidade. Porque esse texto não se trata apenas de uma mensagem de juízo, esse texto também apresenta correção e restauração desse povo que estava dividido. E a minha oração é para que, se você tem servido a Deus de maneira parcial, de maneira fragmentada, se você, meu irmão e minha irmã, tem entregado para Deus apenas pedaços de você, mas ao mesmo tempo existem outros pedaços de você rendidos a outros ídolos, a minha oração é para que você saia daqui com o seu coração novamente centrado no Senhor, no nome de Jesus. Nós precisamos entender que a parcialidade de devoção e adoração, ela tem algumas bases. A primeira base de uma devoção parcial é a conveniência. Veja, Baal, que é o ídolo apresentado nessa passagem bíblica, ele era conhecido como Deus que controlava as condições climáticas. Naquela época, uma época antiga, assim como na época da cultura grega, existiam muitos deuses. E Baal era conhecidíssimo como aquele que mandava chuva, mandava sol, coordenava as estações do ano. E o mundo no qual o profeta Elias vive, o povo de Israel vive, era um mundo extremamente dependente da agricultura. Era um mundo rural. Claro que hoje nós vivemos um meio onde a agricultura existe e nos sustenta, mas a gente vive num mundo cada vez mais urbano. A sociedade de Elias era uma sociedade extremamente rural, tudo girava em torno da agricultura. Ou seja, eles precisavam de um clima ideal para ter condições ideais para o cultivo, porque eles dependiam muito da agricultura. Nós sabemos que o rei Acabe, que era o rei que governava o povo de Deus nessa época, ele se casou com uma mulher chamada Jezabel. Jezabel era uma mulher extremamente perversa e adoradora de Baal. E o rei com o povo resolveram fazer o seguinte: não, nós vamos continuar adorando, servindo, sendo devotos a Yahvé, ao Deus de Israel, mas ao mesmo tempo, nós vamos ter um pouquinho de tempo de culto, de adoração também a Baal. Vamos agradar os dois. Dá para a gente dividir um pouquinho da nossa atenção, um pouquinho do nosso coração entre Deus e Baal. Vamos agradar os dois. Porque vai que Baal se entristece com a gente e resolve não mandar chuva, não mandar sol. Como que vai ficar a nossa existência? Como que a gente vai sobreviver, as nossas plantações, o nosso sustento, a nossa economia? Então, nós vamos manter o culto ao Deus de Israel, mas nós também vamos abrir uma margem na nossa vida para cultuarmos a Baal. Vai que o Deus de Israel ele seja insuficiente para prover chuva para as nossas plantações. Como que vai ficar o nosso sustento se não vier chuva no tempo certo? Veja, irmãos, e antes disso acontecer, do episódio que a gente leu, e que é base para essa mensagem, Elias já havia profetizado anos sem chuva. Elias já tinha mostrado para Acabe, o rei Acabe e aquele povo, quem é que controlava as estações do ano, as condições climáticas. Mas mesmo assim, por conveniência, o povo resolve dividir o coração entre Deus e Baal. Você deve estar se lembrando daquele momento que Jesus
disse lá no Sermão do Monte que é impossível, é insano tentar servir a dois senhores, não tem jeito. Mas o povo de Israel estava tentando dar um jeito. Não é conveniente agradar dois deuses? Não é bom para os negócios? Era essa a mentalidade do povo de Israel. E eu quero te dizer que é altamente possível nós hoje desenvolvermos a mesma mentalidade. Eu sirvo a Deus, eu confio no sustento dele, mas eu não sou nada se eu perder meu emprego. Eu não sou nada se eu perder a minha carreira acadêmica. Eu não sou nada se eu perder os meus diplomas. Eu não sou nada se eu perder isso e aquilo outro. Eu não estou falando que não existe legitimidade em emprego, carreira, estudos, trabalho, finanças. Mas essas coisas não podem exercer o domínio e o lugar de primazia que é de Deus no nosso coração. E nos momentos mais conflitantes, meus irmãos, vai ficando cada vez mais claro quem é que governa a nossa vida e quem é o nosso único alvo de devoção. Eu não estou dizendo que uma pessoa, quando perde o emprego ou tem uma crise econômica, ela não vai chorar, ela não vai sofrer. Mas eu estou falando que algumas coisas desse mundo começam a ganhar um espaço de domínio, de devoção e de entrega de coração na nossa vida, porque nós somos convenientes. Muitas vezes nós vivemos na base da conveniência, do conforto. Uma outra base que tem a ver com a conveniência para a gente estar servindo a Deus com uma mentalidade dividida é a dúvida. Será mesmo que Deus é tudo o que Ele diz ser ou não? E interessante que as dúvidas anulam a memória. Por quê? Porque o povo tinha acabado de viver o episódio de Elias dizendo que não ia chover. O povo era um povo constantemente lembrado de como Deus libertou eles da escravidão lá no Egito. Mas eles duvidam. E quando a gente começa a duvidar do caráter de Deus, dos atributos de Deus, das misericórdias de Deus, da fidelidade do Senhor, quando nós começamos a colocar quem Deus é em xeque, o nosso coração já está parcial. A nossa vida já está pendendo e buscando alguma outra garantia, alguma outra coisa que deve exercer um papel de Deus na nossa vida. A dúvida. Às vezes, por viver num tempo onde tudo tem que ser defendido através da lógica e da razão, nós fazemos da razão e da lógica. Se não fizer sentido, se não for concreto, eu não posso entregar meu coração por inteiro. A dúvida. Deus não é tão concreto assim para eu confiar e entregar todo o meu coração, então eu preciso servir a Deus, mas ao mesmo tempo eu preciso ter um apego ao dinheiro, ter um apego excessivo aos meus filhos, à minha família. Irmãos, tem gente que idolatra a família. Família é bênção, é presente de Deus, é projeto de vida, mas não é o próprio Deus. Casamento é bênção, filhos é bênção, mas essas bênçãos de Deus não podem ganhar a proporção daquele que abençoou a nossa vida com essas bênçãos. Uma outra base para servir a Deus com parcialidade é a insubmissão. É muito difícil se sujeitar ao que Deus diz, às instruções de Deus, aos princípios e valores de Deus. Por isso, por não querer me sujeitar
ao que Deus exige de mim, às instruções de Deus, eu vou servir a Deus de maneira parcial. Viver debaixo do senhorio de Jesus, do comando de Jesus, é muito difícil. Eu gosto de Jesus Salvador, mas eu tenho dificuldade de Jesus como Senhor, como aquele que determina minhas ações e as minhas reações. A insubmissão é uma base para a parcialidade de adoração e devoção. Eu não quero me submeter ao governo e domínio de Deus por inteiro. Por isso, eu vou doar parte do meu coração ao Senhor. Ele vai dirigir, Ele vai comandar a parte, Ele vai determinar uma parte, mas a outra parte é a minha razão. A razão é meu Deus, é a minha lógica. Se os princípios de Deus não se encaixarem dentro da minha lógica, eu não vou cumprir aquilo que Deus diz. Por insubmissão, eu sirvo a Deus com parcialidade. Uma outra base são as tolerâncias e brechas. Mas eu adoro, amo e sirvo a Deus. No entanto, não tem problema ter outras referências religiosas, ou não religiosas, mas que são deuses ali disfarçados. Afinal de contas, olha o discurso da nossa época. Cada um enxerga e lida com Deus do jeito que quer. Cada um tem o seu Deus. Deus está em todo lugar. Tudo pode ser Deus. A gente vive com uma ideologia crescente nesse sentido. E aí eu vou tolerando, eu vou abrindo brechas no meu coração para alguns pensamentos que são atuais, mas são diabólicos. Mas eu quero, ainda nós estamos nos perigos, né? Eu quero dizer para vocês, meus irmãos, pode passar, por favor, Duda, que nós precisamos abrir os olhos para a natureza e os propósitos dos ídolos. Veja, algumas doenças, elas não podem ser encaradas com seriedade se não houver informações dos perigos que elas trazem consigo. Tem doença, tem problema no nosso organismo, que a gente só vai tratar com seriedade quando a gente entende, quando a gente tem as informações do perigo que tal doença pode oferecer à nossa saúde. E com a saúde espiritual não é diferente. Nós não vamos tratar uma mentalidade dividida, um servir a Deus com parcialidade, se nós não abrirmos os nossos olhos para a natureza e propósitos dos ídolos. Primeira questão que nós precisamos abrir os nossos olhos: os ídolos querem exercer domínio sobre nós. Faça uma pergunta para o seu próprio coração: o que te domina? O que toma conta do seu coração, dos seus pensamentos? O que te prende? Porque essa pergunta vai ajudar você a identificar ídolos na sua vida. Os ídolos querem exercer domínio sobre nós. Meus irmãos, nós precisamos entender claramente uma verdade. Nenhum de nós ficamos sem comando na nossa vida. Nós nascemos para a submissão. Se você se acha uma pessoa completamente autônoma, independente, saiba que isso é uma mentira. Nós temos em essência a necessidade de submissão, a necessidade de sermos comandados, dirigidos, governados. Isso está dentro da gente, isso faz parte da nossa estrutura e não tem como fugir dessa verdade. E eu quero dizer para você que todo tipo de idolatria está pronta para corresponder a essa necessidade que nós temos no coração de sermos governados. Baal estava pronto para oferecer para Israel governo, domínio, direção. Os ídolos conhecem essa necessidade profunda que o ser humano tem de ser dominado, de ser liderado.
Todo mundo é liderado e todo mundo lidera, faz parte, isso é inerente da natureza humana. Eu quero dizer para vocês, nessa noite, que os ídolos, eles começam com um domínio sutil no nosso coração. É gradativo, cada dia um degrau, até que eles alcançam o que eles querem, o nosso coração por inteiro, a nossa mente, a nossa vida. Eu não sei se você conseguiu prestar atenção num detalhe muito importante nessa história que nós lemos da Bíblia hoje. Chegou no momento em que o povo, Elias, pediu para os profetas de Baal, que eram 450 profetas, prepararem um altar e clamar para Baal responder com fogo. E eles ficam desde o amanhecer até o meio-dia, até a hora do almoço, clamando, chamando por Baal, e nada de Baal responder, nem A, nem B, nem fogo, nem nada, nem vento, nem nada. Nada do Deus do clima se manifestar. E o texto traz algo tão triste. Esses profetas, versículo 28, eles clamavam em altas vozes e se cortavam com facas e lanças, até ficarem cobertos de sangue. Olha a influência do ídolo sobre a vida de um ser humano. Eles chegaram no desespero, eles começaram a se cortar, a se mutilarem, para ver se alguma resposta eles tinham de Baal. Era muito comum Baal requerer o sacrifício de crianças. Quantos desses profetas e desses servos de Baal, quando as crianças nasciam, matavam as crianças em forma de culto? Domínio, um domínio que cega as pessoas que servem os ídolos. E meus irmãos, eu quero dizer que os ídolos estão aí em toda parte. E eles vão roubando o nosso coração sutilmente, até que eles começam a requerer coisas importantes na nossa vida, e nós entregamos em sacrifício e adoração. Uma outra questão muito importante, os ídolos querem também nos moldar. Sabe por que Deus não tolera parcialidade na nossa devoção e na nossa adoração? Porque o Senhor sabe que nós vamos ficando parecidos com aquilo que a gente adora. A questão do culto e da adoração, Deus não tolerar, Deus bater em cima, Deus levantar profeta para corrigir, vocês precisam ter o coração somente voltados para mim. Sabe por quê? Porque Deus sabe que quando nós voltamos o coração para outro objeto de adoração, nós vamos ficando parecidos, semelhantes àquilo que nós adoramos. Se o nosso coração está centrado em Jesus, se nós adoramos Jesus e nós procuramos dia a dia perceber os ídolos, romper com os ídolos e entregar a nossa vida somente para o Senhor Jesus, porque é de direito, nós vamos ficando parecidos com Jesus. Mas se nós entregarmos o nosso coração ao dinheiro, à carreira e a várias outras questões, nós vamos nos tornarmos parecidos com essas coisas, egoístas, avarentos. Há muitos ídolos: poder, prestígio, reconhecimento humano. Há vários ídolos que nos rodeiam, e se a gente devota a eles, a gente vai ficando parecido com aquilo que eles oferecem e com quem eles são. O Catecismo Maior e o Catecismo Breve de Westminster, que é o documento de doutrina da nossa igreja, tem como primeira pergunta a seguinte questão: qual é o fim supremo do homem? Qual que é o propósito de vida mais elevado do homem? E a resposta é: glorificar a Deus. Glorificar a Deus. Porque quando o homem deixa de glorificar a Deus, ele abre o coração para ser deformado
pelos ídolos. Os ídolos querem nos moldar. E uma outra característica da natureza e dos propósitos dos ídolos é que eles prometem aquilo que eles não podem cumprir. Uma pergunta que o texto deixa claro: Baal podia controlar o clima? Não podia. Porque o livro de Reis traz consigo a seguinte informação: a chuva veio a partir da palavra do profeta do Deus verdadeiro. A chuva deixou de acontecer também com a palavra do profeta do Deus verdadeiro. Agora, quando o povo, esses devotos de Baal, estavam precisando de uma resposta dele, eles obtiveram a resposta? Não! Eles ficaram desesperados porque não houve resposta alguma do Deus que eles estavam servindo. É característica dos ídolos. Prometem paz, prosperidade, aconchego, acolhimento, mas não oferecem porque eles não têm. Baal não tinha o controle sobre nada e por isso ele não podia controlar nada. Assim como os ídolos modernos que governam o nosso coração, seja dinheiro, poder. Inclusive, um outro ídolo que eu preciso mencionar aqui: sexualidade. Tem pessoas que idolatram essa área da vida e elas são servas dessa área da vida de uma maneira promíscua. E saiba, meu irmão, nenhum ídolo pode nos oferecer paz que excede todo entendimento. Nenhum ídolo pode nos oferecer vida eterna. Nenhum ídolo pode arrancar de nós o peso do pecado e trazer para nós a liberdade que existe na graça do Senhor Jesus. Nenhum ídolo é capaz de corresponder os anseios mais profundos do coração humano. Nenhuma forma de Deus, seja de escultura ou seja disfarçada, pode dar para nós aquilo que nós só encontramos no Senhor. Nós precisamos entender isso, irmãos. Dinheiro, posição, subir na vida, fama, sucesso. Isso não é um discurso religioso, isso é uma verdade. Não podem oferecer a satisfação que nós encontramos no Senhor. Veja, essa semana eu estava preparando a mensagem de sábado para a galera aqui da igreja. E a gente está trabalhando uma série de mensagens num livro chamado Super Ocupado. E o autor falou uma frase que me saltou aos olhos quando eu estava lendo o livro. Ele disse o seguinte: tem pessoas que o pior que pode acontecer na vida delas é realizar alguns sonhos. Olha só, existem pessoas que o pior que pode acontecer na vida delas é a realização de alguns sonhos. Sabe por quê? Tem gente que projeta o coração a posições, a ideais de sucesso, de reconhecimento humano. E quando essas pessoas chegam em tais posições que elas almejaram durante muito tempo, elas não encontram paz e satisfação. Então a pior coisa é um sonho realizado, um sonho idólatra realizado. É melhor não realizar. E agora vem o caminho da correção para essa mentalidade dividida, servindo a Deus com parcialidade. Pode passar, por favor. Como eu disse, para a gente prestar bastante atenção na pergunta que o profeta Elias faz para aquele povo. Até quando? Eu vejo aqui Deus mostrando para eles: eu não estou aguentando mais receber o culto parcial de vocês. Até quando? Na versão que eu li, Nova Almeida Atualizada, diz assim, versículo 21, nós estamos agora:
Até quando vocês ficarão pulando de um lado para o outro? Na versão revista atualizada, que é a mais costumeira da gente usar aqui na igreja, a pergunta é: até quando vocês vão cochear entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, serviu. Até quando? É uma pergunta que Deus faz para nós nessa noite. Até quando vocês vão me servir baseados na conveniência? Até quando vocês vão ter segurança em mim, em partes, mas ao mesmo tempo em outras coisas desta vida? Existe um padrão incrível da graça de Deus no Antigo Testamento. Sabe que padrão é esse? É o oferecimento do retorno. Eu sei que algumas vezes quando você vê a disposição do povo de Israel, quantos aqui já leram o livro de Juízes? Você lê o livro de Juízes, você fica assim, mas meu Deus, o povo não entendeu ainda que tem que servir somente a Deus. E essa história se repete, não se repete no Antigo Testamento? O povo se volta para Deus, mas volta a servir a Deus com parcialidade. Existe um padrão da graça de Deus no Antigo Testamento que é estendido a nós hoje e também no Novo. Deus oferece o caminho do retorno. Voltem a me servir exclusivamente. Voltem a me adorar exclusivamente. Centrem novamente o coração em mim. Quando nós estamos servindo a Deus com parcialidade, Deus vai sempre apresentar uma decisão diante de nós. E a decisão é entrega total. A proposta de Elias para o povo, para Acabe, para os profetas de Baal é esta: até quando vocês vão ficar com o coração e com a mente dividida? Até quando? Vocês precisam hoje tomar uma decisão sobre quem realmente vai dominar, governar e determinar como a vida de vocês vai ser. Até quando vocês vão ficar com um pé de um lado e um pé do outro lado? Quando a gente fala da história do muro que divide algumas áreas da nossa vida, há um dito popular que o muro é do diabo. Com Deus, o nosso sim é sim, o nosso não é não. A gente vê isso nos evangelhos, a gente vê a radicalidade na Bíblia de servir a Deus. Deus requer de nós. Deus coloca diante de nós a oportunidade de revisão de vida e de retorno. Eu sou Deus, vocês entendem o meu caráter, vocês entendem o meu domínio, se voltem completamente para mim. Entrega total. Toda vez que eu leio esse texto, essa pergunta, ela salta de uma maneira muito forte. Até quando? Até quando vocês vão ter essa brecha de tolerância idólatra no coração de vocês? Elias fala para o povo o seguinte: chegou o dia da decisão na nação de Israel. Ou vocês vão servir a Deus, ou vocês vão servir a Baal, porque a parcialidade não dá certo. E aí Elias levanta essa questão, e aí acontece todo o ritual de culto comum do Antigo Testamento, de sacrifícios, apresentação de sacrifícios. E acontece a resposta maravilhosa daquele que realmente é o Deus que controla todas as coisas. Depois de Elias convocar esse santo ajuntamento de conserto, de conversão, depois de muito tempo aquele povo ali gritando, se cortando, se autoflagelando para ver se provocava alguma reação de Baal,
Deus age. Uma das coisas mais lindas desse texto é que o povo chega a uma conclusão. O Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. É uma conclusão, irmãos, que a gente precisa chegar. Talvez você, mas não, na minha vida está tudo certinho. Deus sabe, Deus conhece o nosso coração. O que é que Deus precisa fazer para nós chegarmos à conclusão? Só o Senhor é Deus. Pode passar, por favor, Duda? Mas a gente vê algo muito bonito também que acontece nesse texto, quando o texto diz que Elias, ele restaura o altar do Senhor que estava em ruínas. Veja, obviamente, como o restante do livro de Reis vai nos informar, existiam outras pessoas que ainda serviam a Deus. Mas toda vez que um altar exclusivo para o Deus Yahvé, o Deus que é o nosso Deus, era construído, vinham os servos de Baal, os profetas de Baal, e destruíam tudo. Elias reconstrói aquele lugar de adoração exclusiva ao Senhor. Ele coloca 12 pedras ali, simbolizando as 12 tribos de Israel. E ele restaura o altar de adoração. Eu quero dizer para você nessa noite que o altar de adoração, de devoção, de entrega, não é esse espaço da igreja somente. É, antes de tudo, o nosso coração. E entenda, assim como nós nascemos, eu já disse isso aqui nessa noite, a gente nasceu para ser governado, para se submeter, nós também nascemos para adorar. Nós somos essencialmente adoradores. Todo ser humano adora alguma coisa, nós precisamos adorar. Por isso eu quero te dizer nessa noite, meu irmão, que não basta apenas a percepção dos ídolos na nossa vida e a remoção desses ídolos, é necessário o reabastecimento de Deus no nosso coração, do Espírito Santo. É necessário que haja uma substituição imediata. No momento em que o ídolo é removido, percebido, confessado, destronado, Deus precisa voltar a ocupar a centralidade da nossa vida. Deus precisa voltar a ditar as regras e nós nos submetermos. É necessário que haja restauração do nosso coração, porque todo coração que ficou por um momento preso na idolatria precisa ser restaurado no nome de Jesus. Todo coração que deixou espaços e lacunas para outros governarem, precisa se submeter ao governo de Deus, precisa ser renovado na graça de Deus, precisa ser restaurado pelo Senhor, no nome de Jesus. Eu quero terminar dizendo para vocês nessa noite que o profeta Elias, nesse texto, nesse episódio, ele foi o protagonista de uma resposta decisiva de Deus. Deus, através de Elias, demonstrou que ele somente era Deus. Deus demonstrou, ele não provou, porque Deus não precisa provar nada. Ele demonstrou por graça e amor àquele povo que estava escravo na idolatria. Ele quis responder com o fogo do céu. E Elias foi um instrumento para isso. No entanto, quando nós vamos ler o Novo Testamento, lá nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós vamos ver um momento onde aparecem Elias e Moisés junto com Jesus, e Jesus é transfigurado. Estão lembrados desse episódio? Ali aparecem Elias e Moisés, Pedro até quer fazer uma tenda para cada um. E a glória do Senhor
é transparecida em Jesus. O texto fala que Jesus resplandecia como a luz do sol no monte da transfiguração. Eu quero dizer para você, meu irmão, que a resposta final para derrubar toda a tese de ídolos não estava em Elias, está em Jesus. Em Jesus, Deus demonstrou, ali naquele episódio da transfiguração e depois lá na cruz, 3 dias depois, com a ressurreição, Jesus demonstrou que Deus realmente era o único Deus, acima de tudo, porque Deus esteve em Jesus, acima da morte. Enquanto os ídolos ocupam túmulos, você pode perceber que existem túmulos preenchidos, abastecidos de deuses, que as pessoas vão lá visitar, vão lá adorar, vão lá fazer orações. Mas o túmulo do Deus encarnado está completamente vazio. Muito mais do que o fogo do céu, como a demonstração de que só o Senhor era Deus, a ressurreição de Jesus mostrou o domínio de Deus sobre tudo, inclusive sobre a morte. A ressurreição, meus irmãos, e o significado da obra e da pessoa de Jesus derruba qualquer proposta de idolatria, de governo idólatra, de domínio idólatra. Eu quero te dizer nessa noite que nós temos uma demonstração da parte de Deus, de quem Ele é, muito maior do que o povo de Israel teve. Nós temos uma resposta, irmãos, de que Deus é Deus acima de tudo e acima de todos, muito maior do que o povo de Israel. Nós temos Jesus, nós temos a verdade da ressurreição, e nós aguardamos a segunda vinda de Jesus, onde então, irmãos, mais uma vez, nenhum tipo de ídolo vai ficar de pé, todos cairão. Nós temos muito mais de revelação de Deus do que aquele povo teve. A palavra de Deus fala que Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, nele tudo subsiste. Nós temos mais do que fogo do céu, nós temos o próprio Deus encarnado, que morreu e ressuscitou. Deus é Deus. Quando nós olhamos para a cruz vazia, nós temos exatamente tudo que nós precisamos de demonstração de quem Deus é. Diante da cruz, nenhum ídolo fica de pé. Eu quero chamar o Ministério de Louvor, nós vamos cantar uma canção, porque eu entendo, irmãos, que uma mensagem como essa é uma mensagem para gerar algum tipo de decisão no meu e no seu coração. E eu quero chamar o Ministério de Louvor aqui para cantar uma canção. E nós vamos orar. A minha oração é para que todo tipo de idolatria seja destronada do seu coração nessa noite. Todo tipo de parcialidade caia por terra no nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é digno de ser adorado, honrado, glorificado. Só no Senhor eu ponho a expectativa da minha vida, aleluia, e que essa verdade invada o seu coração nessa noite, no nome de Jesus. Nós vamos louvar o Senhor, e depois nós vamos orar juntos, a partir dessa palavra, dessa mensagem, no nome de Jesus.
Vamos nos colocar de pé, irmãos. Aleluia. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real. A Ele ministramos o louvor. Coroado estás, ó Rei Jesus. Coroado estás, ó Rei Jesus. Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo nosso ser a ti, consagramos todo nosso ser a ti. Amém, Jesus. Essa canção proclama a verdade que nós enxergamos mais uma vez na Tua palavra. O Senhor é único, o único digno da nossa consagração. Oh Jesus, o Senhor está coroado, o Senhor é Rei, Rei sobre todas as nações, sobre tudo o que acontece debaixo dos céus. Tu és Deus, Senhor. Ah, Jesus, nos ajuda nessa noite a perceber as brechas existentes na nossa vida, que limitam a nossa adoração. Senhor, nos ajuda a perceber nessa noite tudo aquilo que é alvo da divisão do nosso coração. Oh Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor conquistou por nós naquela cruz, é suficiente para uma entrega total. Nós não precisamos de nenhuma prova da Tua parte, tudo já está consumado. Oh Jesus, nos ajuda a viver uma vida de entrega, como o presbítero Josair leu lá na passagem de Joel, que nós possamos rasgar o nosso coração, convertermos ao Senhor de todo o nosso coração, entregarmos ao Senhor toda a nossa vida. Quebra, Senhor, as idolatrias presentes na nossa vida, no nome de Jesus. Destrona, Senhor, toda forma de ídolo mesmo que tem dominado a nossa vida. A nossa vida só pode ser governada pelo senhorio de Jesus, e é debaixo desse senhorio que nós queremos caminhar. Assim nós te pedimos e já agradecemos, no nome acima de todo nome, o nome de Jesus. Amém. Vamos receber a bênção, irmãos. E agora, igreja do Senhor Jesus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incondicional do Pai, as virtudes, as consolações e o fruto do Espírito Santo esteja presente sobre cada um de nós desde agora, até aquele grande, glorioso e aguardado dia onde o Senhor Jesus há de voltar e viveremos para sempre com Ele. Amém e amém.